Oi, gente! Então, esse é o segundo videozinho sobre raiva, reflexões sobre a raiva. E eu gosto muito de falar de forma espontânea e refletir de forma espontânea, sem preparar algo anteriormente, quebrando de repente o meu sentido, a minha percepção conectada com a fala que eu estou tendo pela primeira vez. Não dá para mim ficar refletindo com genuidade assim uma coisa e repetir aquela reflexão. Então, nesses últimos dias eu estou com muita vontade de produzir mais conteúdos de qualidade que façam as nossas percepções, a nossa mente, a nossa consciência estarem mais abertas para encontrarmos soluções para os nossos problemas do dia a dia, muito em relação ao cuidar, em relação ao próprio envelhecimento. E aí, no final de semana, eu passei por uma experiência pessoal que me sacudiu bastante, assim, vem me tirando da zona de conforto. E eu tô muito inquieta, querendo produzir mais coisas. Então, querendo falar um pouquinho de uma raiva talvez interna, assim, talvez sutil. Talvez não, uma raiva sutil, que é quando a gente não reconhece ou não enxerga o nosso verdadeiro potencial. E muitas vezes os outros podem enxergar isso primeiro do que a gente, mas é como se quando o outro enxerga esse potencial primeiro do que eu, é como se eu tivesse adormecido para mim mesmo e de repente eu posso até mesmo criar uma certa expectativa no outro. E quando, enfim, acontece alguma cena entre eu e o outro, eu posso não atender à expectativa que o outro criou sobre mim, simplesmente por não reconhecer ou não perceber o meu potencial. Como é que eu consigo gerenciar as minhas habilidades? Como é que eu consigo ter um controle maior sobre mim se eu não reconheço o meu potencial, né? Então é como se eu dirigisse sem saber dirigir um carro, né? É como se eu assumisse a direção de algo que eu não tenho conhecimento como é que funciona. Então eu faço um convite para os cuidadores familiares. Quando o outro exigir muito de você e você se sentir muito cobrado, muito exigido, quando o outro depositar em você uma expectativa tamanha que você não consegue ou não conseguiu cumprir, não se culpabilize, não se deixe se sentir afetado e aí gerar um mal-estar com relação a uma autoestima baixa, de não ter conseguido dar conta do recado. A primeira coisa que você deve fazer quando alguém cria uma expectativa acima, né, ou uma imagem que não condiz ali com as suas habilidades no momento, as suas condições no momento, é você voltar para si e procurar reconhecer onde é que você pode melhorar, né? Mas sem essa autopunição, sem uma autoculpa, porque na verdade os outros sempre vão criar uma imagem nossa, né? Ou positiva demais ou negativa demais. Da mesma forma como eu crio das pessoas, a gente sempre tem uma impressão das pessoas, não é? E muitas vezes as pessoas podem nos decepcionar, né? Poxa, achei que fulano fosse desse jeito, olha só o que ela fez, né? Então,
não tem ninguém melhor do que você para poder reconhecer o seu limite e poder extrapolar esse limite. É você que tem que perceber isso. Não deixem os outros perceberem isso por você. E quando eu não percebo, né, quando eu não dou conta de reconhecer as minhas habilidades, os meus potenciais, ou porque falta mesmo, de repente, um tempo para se dedicar para perceber essa sua infraestrutura interna, né? Falta interesse por essa autorreflexão. Eu posso dizer que pode ser até mesmo que falte um pouco de amor próprio, de consideração por você mesmo. É por isso que muitas vezes os outros nos cobram, né? É por isso que muitas vezes os outros acabam criando uma falsa expectativa sobre a nossa verdadeira capacidade. Quando eu não respondo a essa expectativa, eu tenho um sentimento ou de frustração, ou de pesar, ou de culpa. E a raiva, ela aparece aí, né? Talvez uma raiva de ser assim, raiva dessa história estar acontecendo comigo, raiva de estar passando por isso. E se a gente manter em mente de que a raiva é um veneno que eu tomo, querendo que o outro ou que a situação desapareça, suma, morra, eu vou cuidar mais de mim. Então, como é que eu tenho que parar de tomar esse veneno? Então, na dica, no vídeo de hoje, não sei nem se é uma dica, mas no vídeo de hoje eu quero deixar esse recado. Reconheça o seu potencial, reconheça as suas habilidades, também saiba quais são os seus limites, sabendo colocar esses limites, impor esses limites, avisar sobre esses limites no momento certo e adequado, para não haver sobrecarga, para não haver uma super expectativa do outro em relação ao que você pode fazer. Então reconheça esse potencial. Isso ninguém pode fazer por você. Ok? Então fico por aqui. Tomara que breve venha mais um videozinho sobre a raiva e reflexões para que a gente possa deixá-la no seu devido lugar, né? Porque a raiva, quanto mais estimulada, mais ela amplia, mais ela aumenta. A gente tem que ter uma inteligência espiritual aí, mais perspicaz, para fazer com que ela seja interrompida, mais próximo da sua raiz. Abraço grande. A gente se vê no próximo vídeo.